Capítulo 11. O menino é pai do homem. Cresci, e nisso é que a família não interveio, cresci naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos. Talvez os gatos sejam menos matreiros, e com certeza, as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Um poeta dizia que o menino é pai do homem. Se isto é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino. Desde os 5 anos merecera eu a alcunha de menino-diabo, e verdadeiramente não era outra coisa, fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negaram uma colher do doce de coco que estava fazendo, e, não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho, e, não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce por pirraça, e eu tinha apenas 6 anos. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias, punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado, e ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou, quando muito, ai, nhonho. Ao que eu retorquia, cala a boca, besta. Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos de papel a pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas, e outras muitas façanhas deste jaez, eram mostras de um gênio indócil, mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me em grande admiração, e se às vezes me repreendia, à vista de gente, fazia-o por simples formalidade, em particular dava-me beijos. Não se conclua daqui que eu levasse todo o resto da minha vida a quebrar a cabeça dos outros nem a esconder-lhes os chapéus, mas opiniático, egoísta e algo contemptor dos homens. Isso fui, se não passei o tempo a esconder-lhes os chapéus. Alguma vez lhes puxei pelo rabicho das cabeleiras. Outro sim, afeiçoei-me à contemplação da injustiça humana, inclinei-me a atenuá-la, a explicá-la, a classificá-la por partes, a entendê-la, não segundo um padrão rígido, mas ao sabor das circunstâncias e lugares. Minha mãe doutrinava-me a seu modo, fazia-me decorar alguns preceitos e orações, mas eu sentia que, mais do que as orações, me governavam os nervos e o sangue, e a boa regra perdia o espírito, que a faz viver, para se tornar uma vã fórmula. De manhã, antes do mingau, e de noite, antes da cama, pedi a Deus que me perdoasse, assim como eu perdoava aos meus devedores, mas entre a manhã e a noite fazia uma grande maldade, e meu pai, passado o alvoroço, dava-me pancadinhas na cara, e exclamava a rir, ah! Brejeiro! Ah! Brejeiro! Sim, meu pai adorava-me. Minha mãe era uma senhora fraca, de pouco cérebro e muito coração, assaz crédula, sinceramente piedosa, caseira, apesar de bonita, e modesta, apesar de abastada, temente às trovoadas e ao marido. O marido era na terra o seu Deus. Da colaboração dessas duas criaturas nasceu a minha educação, que, se tinha alguma coisa boa, era no geral viciosa, incompleta, e, em partes, negativa. Meu tio cônego fazia às vezes alguns reparos ao irmão, dizia-lhe que ele me dava mais liberdade do que ensino, e mais afeição do que emenda, mas meu pai respondia que aplicava na minha educação um sistema inteiramente superior ao sistema usado, e por este modo, sem confundir o irmão, iludia-se a si próprio. De envolta com a transmissão e a educação, houve ainda o exemplo estranho, o meio doméstico. Vimos os pais, vejamos os tios. Um deles, o João, era um homem de língua solta, vida galante, conversa picaresca. Desde os 11 anos entrou a admitir-me as anedotas reais ou não, eivadas todas de obscenidade ou imundície. Não me respeitava a adolescência, como não respeitava a batina do irmão, com a diferença que este fugia logo que ele enveredava por assunto escabroso. Eu não, deixava-me estar, sem entender nada, a princípio, depois entendendo, e enfim achando-lhe graça. No fim de certo tempo, quem eu procurava era eu, e ele gostava muito de mim, dava-me doces, levava-me a passeio. Em casa, quando lá ia passar alguns dias, não poucas vezes me aconteceu achá-lo, no fundo da chácara, no lavadouro, a palestrar com as escravas que batiam roupa. Aí é que era um desfiar de anedotas, de ditos, de perguntas, e um estalar de risadas, que ninguém podia ouvir, porque o lavadouro ficava muito longe de casa.
as pretas, com uma tanga no ventre, a arregaçar-lhes um palmo dos vestidos, umas dentro do tanque, outras fora, inclinadas sobre as peças de roupa, a batê-las, a ensaboá-las, a torcê-las, iam ouvindo e redarguindo as pilhérias do tio João, e a comentá-las de quando em quando com esta palavra: cruz, diabo. Este senhor João é o diabo. Bem diferente era o tio Cônego. Esse tinha muita austeridade e pureza, tais dotes, contudo, não realçavam um espírito superior, apenas compensavam um espírito medíocre. Não era homem que visse a parte substancial da igreja, via o lado externo, a hierarquia, as preeminências, as sobrepelizes, as circunflexões. Vinha antes da sacristia que do altar. Uma lacuna no ritual excitava mais do que uma infração dos mandamentos. Agora, a tantos anos de distância, não estou certo se ele poderia atinar facilmente com um trecho de Tertuliano, ou expor, sem titubear, a história do símbolo de Niceia, mas ninguém, nas festas cantadas, sabia melhor o número e casos das cortesias que se deviam ao oficiante. Cônego foi a única ambição de sua vida, e dizia de coração que era a maior dignidade a que podia aspirar. Piedoso, severo nos costumes, minucioso na observância das regras, frouxo, acanhado, subalterno, possuía algumas virtudes, em que era exemplar, mas carecia absolutamente da força de as incutir, de as impor aos outros. Não digo nada de minha tia materna, demerenciana, e aliás era a pessoa que mais autoridade tinha sobre mim, essa diferençava-se grandemente dos outros, mas viveu pouco tempo em nossa companhia, uns 2 anos. Outros parentes e alguns íntimos não merecem a pena de ser citados, não tivemos uma vida comum, mas intermitente, com grandes claros de separação. O que importa é a expressão geral do meio doméstico, e essa aí fica indicada: vulgaridade de caracteres, amor das aparências rutilantes, do arruído, frouxidão da vontade, domínio do capricho, e o mais. Dessa terra e desse estrume é que nasceu esta flor. Capítulo 12, um episódio de 1814. Eu não quero passar adiante sem contar sumariamente um episódio galante de 1814, tinha 9 anos. Napoleão, quando eu nasci, já estava em todo o esplendor da glória e do poder, era imperador e granjeara inteiramente a admiração dos homens. Meu pai, que à força de persuadir os outros da nossa nobreza, acabará persuadindo-se a si próprio, nutria contra ele um ódio puramente mental. Era motivo de renhidas contendas em nossa casa, pois meu tio João, não sei se por espírito de classe e simpatia de ofício, perdoava no déspota o que admirava no general, enquanto meu tio padre era inflexível contra o corso, os outros parentes dividiam-se, gerando controvérsias e rusgas. Chegando ao Rio de Janeiro a notícia da primeira queda de Napoleão, houve grande abalo em nossa casa, mas nenhum chasco ou remoque. Os vencidos, testemunhas do regozijo público, julgaram mais decoroso o silêncio, alguns foram além e bateram palmas. A população, alegre, não regateou demonstrações de afeto à família real, houve iluminações, salvas, tedéum, cortejo e aclamações. Nesses dias, figurava com um espadim novo que meu padrinho me dera no dia de Santo Antônio. Francamente, interessava-me mais o espadim do que a queda de Bonaparte. Nunca esqueci esse fenômeno. Nunca mais deixei de pensar que o nosso espadim é sempre maior do que a espada de Napoleão. Apesar de ouvir muitos discursos e ler páginas de grandes ideias, sempre ecoava em mim este conceito de experimentado: vai-te embora, tu só cuidas do espadim. Minha família não se contentou em ter um quinhão anônimo no regozijo público, decidiu celebrar a destituição do imperador com um jantar, tal que o ruído das aclamações chegasse aos ouvidos de Sua Alteza, ou pelo menos de seus ministros. Veio abaixo toda a velha prataria, as toalhas de Flandres, as grandes jarras da Índia, matou-se um capado, encomendaram-se as madres da ajuda as compotas e as marmeladas, lavaram-se, arearam-se, poliram-se as salas, escadas, castiçais, arandelas, as vastas mangas de vidro, todos os aparelhos do luxo clássico. Na hora marcada, reuniu-se uma sociedade seleta, o juiz de fora, oficiais militares, comerciantes e letrados, vários funcionários da administração, uns com suas mulheres e filhas, outros sem elas, mas todos comungando no desejo de atolar a memória de Bonaparte no papo de um peru. Não era um jantar, mas um tedéum, como disse o doutor Vilaça, glosador insigne, que acrescentou aos pratos de caso o acepípe das musas. Lembro-me,
como se fosse ontem, de vê-lo erguer-se, com sua longa cabeleira de rabicho, casaca de seda, esmeralda no dedo, pedir a meu tio padre que repetisse o mote, e, repetido o mote, cravar os olhos na testa de uma senhora, tossir, alçar a mão direita, toda fechada, menos o dedo índice, que apontava para o teto, assim posto e composto, devolveu o mote glosado. Não fez uma glosa, mas 3, depois jurou aos seus deuses não acabar mais. Pedia um mote, davam-lhe, ele glosava-o prontamente, e logo pedia outro e mais outro, a tal ponto que uma das senhoras presentes não pôde calar sua grande admiração. A senhora diz isso, retorquia modestamente o Vilaça, porque nunca ouviu o Bocage, como eu ouvi, no fim do século, em Lisboa. Que facilidade! E que versos! Tivemos lutas de 1 e 2 horas no botequim do Nicola, a glosarmos, no meio de palmas e bravos. Imenso talento do Bocage! Era o que me dizia, há dias, a senhora duquesa de Cadaval. E estas 3 palavras, expressas com muita ênfase, produziram na Assembleia um frêmito de admiração e pasmo. Pois esse homem, além de pleitear com poetas, discreteava com duquesas. Um Bocage e uma Cadaval. Ao contato de tal homem, as damas sentiam-se superfinas, os varões olhavam-no com respeito, alguns com inveja, outros com incredulidade. Ele, entretanto, ia acumulando adjetivo sobre adjetivo, advérbio sobre advérbio, desfiando todas as rimas de tirano e usurpador. Era a sobremesa, ninguém pensava em comer. No intervalo das glosas, corria um burburinho alegre, um palavrear de estômagos satisfeitos, os olhos moles e úmidos, ou vivos e cálidos, espreguiçavam-se ou saltitavam de uma ponta a outra da mesa, atulhada de doces e frutas. De quando em quando um riso jovial, amplo, desabotoado, um riso de família, quebrava a gravidade política do banquete. No meio do interesse grande e comum, agitavam-se também os pequenos e particulares. As moças falavam das modinhas que haviam de cantar ao cravo, do minuete do solo inglês. Não faltava matrona que prometesse bailar um oitavado de compasso, só para mostrar como folgara nos seus bons tempos de criança. Um sujeito, ao pé de mim, dava outro notícia recente dos negros novos que estavam a vir, segundo cartas de Loanda, uma carta em que o sobrinho lhe dizia ter já negociado cerca de 40 cabeças, e outra carta em que trazia-as na algibeira, mas não podia lê-las naquela ocasião. O que afiançava era que podíamos contar, só nessa viagem, uns 120 negros, pelo menos. Traz, fazia o Vilaça batendo com as mãos uma na outra. O rumor cessava de súbito, como um estacado de orquestra, e todos os olhos se voltavam para o glosador. Quem ficava longe aconchegava a mão atrás da orelha para não perder palavra, a maioria, antes mesmo da glosa, tinha já um meio riso de aplauso, trivial e cândido. Quanto a mim, lá estava, solitário e deslembrado, a namorar certa compota da minha paixão. No fim de cada glosa ficava contente, esperando que fosse a última, mas não era, e a sobremesa continuava intacta. Ninguém se lembrava de dar a primeira voz. Meu pai, à cabeceira, saboreava a alegria dos convivas, mirava-se nos carões alegres, nos pratos, nas flores, deliciava-se com a familiaridade travada entre os mais distantes espíritos, influxo de um bom jantar. Eu via isso, arrastando os olhos da compota para ele e dele para a compota, como a pedir-lhe que ma servisse, mas fazia-o em vão. Ele não via nada, via-se a si mesmo. E as glosas sucediam-se, como bátegas d'água, obrigando-me a recolher o desejo e o pedido. Pacientei quanto pude, e não pude muito. Pedi em voz baixa o doce, enfim, bradei, berrei, bati com os pés. Meu pai, que seria capaz de me dar o sol, se eu lhe o exigisse, chamou um escravo para me servir o doce, mas era tarde. A tia emerenciana arrancou-me da cadeira e entregou-me a uma escrava, não obstante os meus gritos e repelões. Não foi outro o delito do glosador, retardar a compota e der a causa à minha exclusão. Tanto bastou para que eu cogitasse uma vingança, qualquer que fosse, mas grande e exemplar, algo que de alguma maneira o tornasse ridículo. Que ele era um homem grave, o doutor Vilaça, medido e lento, 47 anos, casado e pai. Não me contentava o rabo de papel nem o rabicho da cabeleira, havia de ser coisa pior. Entrei a espreitá-lo, durante o resto da tarde,
a segui-lo na chácara, aonde todos desceram a passear. Viu conversar com Eusébia, irmã do sargento Mor Domingues, uma robusta donzelona, que se não era bonita, também não era feia. Estou muito zangada com o senhor, dizia ela. Por quê? Por quê? Não sei por quê, porque é a minha sina, creio às vezes que é melhor morrer. Tinham penetrado numa pequena moita, era lusco-fusco, eu segui-os. O Vilaça levava nos olhos umas chispas de vinho e de volúpia. Deixe-me, disse ela. Ninguém nos vê. Morrer, meu anjo? Que ideias são essas? Você sabe que eu morrerei também, que digo. Morro todos os dias, de paixão, de saudades. Eusébia levou o lenço aos olhos. O glosador vasculhava na memória algum pedaço literário e achou este, que mais tarde verifiquei ser de uma das óperas do judeu. Não chores, meu bem, não queiras que o dia amanheça com duas auroras. Disse isto, puxou-a para si, ela resistiu um pouco, mas deixou-se ir, uniram os rostos, e eu ouvi estalar, muito ao de leve, um beijo, o mais medroso dos beijos. O doutor Vilaça deu um beijo em Eusébia. Bradei eu correndo pela chácara. Foi um estouro esta minha palavra, a estupefação imobilizou a todos, os olhos espraiavam-se a uma e outra banda, trocavam-se sorrisos, segredos, a socapa, as mães arrastavam as filhas, pretextando sereno. Meu pai puxou-me as orelhas, disfarçadamente, irritado deveras com a indiscrição, mas no dia seguinte, ao almoço, lembrando o caso, sacudiu-me o nariz a rir. Ah! Brejeiro! Ah! Brejeiro! Capítulo 13 Um salto. Unamos agora os pés e demos um salto por cima da escola, a enfadonha escola, onde aprendi a ler, escrever, contar, dar cacholetas, apanhá-las, e ir fazer diabruras, ora nos morros, ora nas praias, onde quer que fosse propício a ociosos. Tinha amarguras esse tempo, tinha os ralhos, os castigos, as lições árduas e longas, e pouco mais, muito pouco e muito leve. Só era pesada, a palmatória, e ainda assim. Ó palmatória, terror dos meus dias pueris, tu que foste com pele entrar e com que um velho mestre, ossudo e calvo, me incutiu no cérebro o alfabeto, a prosódia, a sintaxe, e o mais que ele sabia, benta palmatória, tão praguejada dos modernos, quem me dera ter ficado sob o teu jugo, com a minha alma imberbe, as minhas ignorâncias, e o meu espadim, aquele espadim de 1814, tão superior à espada de Napoleão. Que querias tu, afinal, meu velho mestre de primeiras letras? Lição de cor e compostura na aula, nada mais, nada menos do que quer a vida, que é das últimas letras, com a diferença que tu, se me metias medo, nunca me meteste zanga. Vejo-te ainda agora entrar na sala, com as tuas chinelas de couro branco, capote, lenço na mão, calva à mostra, barba rapada, vejo-te sentar, bufar, grunhir, absorver uma pitada inicial, e chamar-nos depois à lição. E fizeste isto durante 23 anos, calado, obscuro, pontual, metido numa casinha da Rua do Piolho, sem enfadar o mundo com a tua mediocridade, até que um dia deste o grande mergulho nas trevas, e ninguém te chorou, salvo um preto velho, ninguém, nem eu, que te devo os rudimentos da escrita. Chamava-se Ludigero Mestre, quero escrever-lhe o nome todo nesta página, Ludigero Barata, um nome funesto, que servia aos meninos de eterno mote a chufas. Um de nós, o Quincas Borba, esse então era cruel com o pobre homem. 2, 3 vezes por semana, havia de lhe deixar na algibeira das calças, umas largas calças de enfiar, ou na gaveta da mesa, ou ao pé do tinteiro, uma barata morta. Se ele a encontrava ainda nas horas da aula, dava um pulo, circulava os olhos chamejantes, dizia-nos os últimos nomes, éramos sevandijas, capadócios, malcriados, moleques. Uns tremiam, outros rosnavam, o Quincas Borba, porém, deixava-se estar quieto, com os olhos espetados no ar. Uma flor, o Quincas Borba. Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida, achei um menino mais gracioso, inventivo e travesso. Era flor, e não já da escola, senão de toda a cidade. A mãe, viúva, com alguma coisa de seu, adorava o filho e trazia-o amimado, aciado, enfeitado, com um vistoso pajem atrás, um pajem que nos deixava gazear a escola, ir caçar ninhos de pássaros,
ou perseguir lagartixas nos morros do Livramento e da Conceição, ou simplesmente arruar, à toa, como dois peraltas sem emprego. E de imperador. Era um gosto ver o Quincas Borba fazer de imperador nas festas do Espírito Santo. De resto, nos nossos jogos pueris, ele escolhia sempre um papel de rei, ministro, general, uma supremacia, qualquer que fosse. Tinha garbo traquinas, e gravidade, certa magnificência nas atitudes, nos meneios. Quem diria que suspendamos a pena, não adiantemos os sucessos. Vamos de um salto a 1822, data da nossa independência política, e do meu primeiro cativeiro pessoal. Capítulo 14 O primeiro beijo. Tinha 17 anos, pungia-me um buçuzinho que eu forcejava por trazer a bigode. Os olhos, vivos e resolutos, eram a minha feição verdadeiramente máscula. Como ostentasse certa arrogância, não se distinguia bem se era uma criança, com fumos de homem, se um homem com ares de menino. Ao cabo, era um lindo garçom, lindo e audaz, que entrava na vida de botas e esporas, chicote na mão e sangue nas veias, cavalgando um corcel nervoso, rijo, veloz, como o corcel das antigas baladas, que o romantismo foi buscar ao castelo medieval, para dar com ele nas ruas do nosso século. O pior é que o estafaram a tal ponto, que foi preciso deitá-lo à margem, onde o realismo o veio achar, comido de lazeira e vermes, e, por compaixão, o transportou para os seus livros. Sim, eu era esse garçom bonito, airoso, abastado, e facilmente se imagina que mais de uma dama inclinou diante de mim a fronte pensativa, ou levantou para mim os olhos cobiçosos. De todas, porém, a que me cativou logo foi não sei se diga, este livro é casto, ao menos na intenção é castíssimo. Mas vá lá, ou se há de dizer tudo ou nada. A que me cativou foi uma dama espanhola, Marcela, a linda Marcela, como lhe chamavam os rapazes do tempo. E tinham razão os rapazes. Era filha de um hortelão das Astúrias, disse-mo ela mesma, num dia de sinceridade, porque a opinião aceita é que nascerá de um letrado de Madrid, vítima da invasão francesa, ferido, encarcerado, espingardeado, quando ela tinha apenas 12 anos. Cosas de hispana. Quem quer que fosse, porém, o pai, letrado ou hortelão, a verdade é que Marcela não possuía a inocência rústica, e mal chegava a entender a moral do código. Era boa moça, lépida, sem escrúpulos, um pouco tolhida pela austeridade do tempo, que lhe não permitia arrastar pelas ruas os seus estovamentos e berlindas, luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes. Naquele ano, morria de amores por um certo Xavier, sujeito abastado e tísico, uma pérola. Via pela primeira vez, no Rocio Grande, na noite das luminárias, logo que constou a Declaração da Independência, uma festa de primavera, um amanhecer da alma pública. Éramos dois rapazes, o povo e eu, vínhamos da infância, com todos os arrebatamentos da juventude. Via sair de uma cadeirinha, airosa e vistosa, um corpo esbelto, ondulante, um desgarre, alguma coisa que nunca achará nas mulheres puras. Segue-me, disse ela ao pajem. E eu segui-a, tão um pajem como o outro, como se a ordem me fosse dada, deixei-me ir namorado, vibrante, cheio das primeiras auroras. A meio caminho, chamaram-lhe linda Marcela, lembrou-me que ouvirá tal nome a meu tio João, e confesso que fiquei tonto. 3 dias depois perguntou-me meu tio, em segredo, se queria ir a uma ceia de moças, nos Cajueiros. Fomos, era em casa de Marcela. O Xavier, com todos os seus tubérculos, presidia ao banquete noturno, em que eu pouco ou nada comi, porque só tinha olhos para a dona da casa. Que gentil que estava a espanhola! Havia mais uma meia dúzia de mulheres, todas de partido, e bonitas, cheias de graça, mas a espanhola. O entusiasmo, alguns goles de vinho, o gênio imperioso, estouvado, tudo isso me levou a fazer uma coisa única, a saída, à porta da rua, disse a meu tio que esperasse um instante, e tornei a subir as escadas. Esqueceu alguma coisa? Perguntou Marcela de pé, no patamar. O lenço. Ela ia abrir-me caminho para tornar à sala, eu segurei-lhe nas mãos, puxei-a para mim, e dei-lhe um beijo. Não sei se ela disse alguma coisa, se gritou, se chamou alguém, não sei nada, sei que desci outra vez as escadas, veloz como um tufão, e incerto como um ébrio. Capítulo 15
Marcela. Gastei 30 dias para ir do Rocio Grande ao coração de Marcela, não já cavalgando o corcel do cego desejo, mas o asno da paciência, a um tempo manhoso e teimoso. Que, em verdade, há dois meios de granjear a vontade das mulheres, o violento, como o touro de Europa, e o insinuativo, como o cisne de Leda e a chuva de ouro de Danae, três inventos do padre Zeus, que, por estarem fora da moda, aí ficam trocados no cavalo e no asno. Não direi as traças que urdi, nem as peitas, nem as alternativas de confiança e temor, nem as esperas baldadas, nem nenhuma outra dessas coisas preliminares. Afirmo-lhes que o asno foi digno do corcel, um asno de Sancho, deveras filósofo, que me levou à casa dela, no fim do citado período, APM, bati-lhe na anca e mandei-o pastar. Primeira comoção da minha juventude, que doce que me foste! Tal devia ser, na criação bíblica, o efeito do primeiro sol. Imagina tu esse efeito do primeiro sol, a bater de chapa na face de um mundo em flor. Pois foi a mesma coisa, leitor amigo, e se alguma vez contaste 18 anos, deves lembrar-te que foi assim mesmo. Teve duas fases a nossa paixão, ou ligação, ou qualquer outro nome, que eu de nomes não curó, teve a fase consular e a fase imperial. Na primeira, que foi curta, regemos o Xavier e eu, sem que ele jamais acreditasse dividir comigo o governo de Roma, mas, quando a credulidade não pôde resistir à evidência, o Xavier depôs as insígnias, e eu concentrei todos os poderes na minha mão, foi a fase cesariana. Era meu universo, mas, ai triste! Não o era de graça. Foi-me preciso coligir dinheiro, multiplicá-lo, inventá-lo. Primeiro explorei as larguezas de meu pai, ele dava-me tudo o que eu lhe pedia, sem repreensão, sem demora, sem frieza, dizia a todos que eu era rapaz e que ele o fora também. Mas a tal extremo chegou o abuso, que ele restringiu um pouco as franquezas, depois mais, depois mais. Então recorri à minha mãe, e induzia-a a desviar alguma coisa, que me dava às escondidas. Era pouco, lancei mão de um recurso último, entrei a sacar sobre a herança de meu pai, a assinar obrigações, que devia resgatar um dia com usura. Em verdade, dizia-me Marcela, quando eu lhe levava alguma seda, alguma joia, em verdade, você quer brigar comigo. Pois isto é coisa que se faça, um presente tão caro. E, se era joia, dizia isto a contemplá-la entre os dedos, a procurar melhor luz, a ensaiá-la em si, e a rir, e a beijar-me com uma reincidência impetuosa e sincera, mas, protestando, derramava-se-lhe a felicidade dos olhos, e eu sentia-me feliz com vê-la assim. Gostava muito das nossas antigas dobras de ouro, e eu levava-lhe quantas podia obter. Marcela juntava-as todas dentro de uma caixinha de ferro, cuja chave ninguém nunca jamais soube onde ficava, escondia-a por medo dos escravos. A casa em que morava, nos Cajueiros, era própria. Eram sólidos e bons os móveis, de jacarandá lavrado, e todas as demais alfaias, espelhos, jarras, baixela, uma linda baixela da Índia, que lhe doaram desembargador. Baixela do diabo, deixe-me grandes repelões aos nervos. Disse-o muita vez a própria dona, não lhe dissimulava o tédio que me faziam esses e outros despojos dos seus amores de antanho. Ela ouvia-me e ria, com uma expressão cândida e outra coisa, que eu nesse tempo não entendia bem, mas agora, relembrando o caso, penso que era um riso misto, como devia ter a criatura que nascesse, por exemplo, de uma bruxa de Shakespeare com um serafim de Klopstock. Não sei se me explico. E porque tinha notícia dos meus zelos tardios, parece que gostava de os assolar mais. Assim foi que um dia, como eu lhe não pudesse dar certo colar, que ela vira num joalheiro, retorquiu-me que era um simples gracejo, que o nosso amor não precisava de tão vulgar estímulo. Não lhe perdoo, se você fizer de mim essa triste ideia, concluiu ameaçando-me com o dedo. E logo, súbita como um passarinho, espalmou as mãos, cingiu-me com elas o rosto, puxou-me a si e fez um trejeito gracioso, um momo de criança. Depois, reclinada na marquesa, continuou a falar daquilo, com simplicidade e franqueza. Jamais consentiria que lhe comprassem os afetos. Vendera muita vez as aparências, mas a realidade, guardava-a para poucos. Duarte, por exemplo, o alferes Duarte, que ela amara deveras, 2 anos antes, só a custo conseguia dar-lhe alguma coisa de valor, como me acontecia a mim, ela só lhe aceitava sem relutância os mimos de escasso preço,
como a cruz de ouro, que lhe deu, uma vez, de festas. Esta cruz. Dizia isto, metendo a mão no seio e tirando uma cruz fina, de ouro, presa a uma fita azul e pendurada ao colo. Mas essa cruz, observei eu, não me disseste que era teu pai que... Marcela abanou a cabeça com um ar de lástima. Não percebeste que era mentira, que eu dizia isso para te não molestar? Vem cá, Chiquito, não sejas assim desconfiado comigo. Amei a outro, que importa, se acabou? Um dia, quando nos separarmos. Não digas isso. Bradei eu. Tudo cessa. Um dia. Não pôde acabar, um soluço estrangulou-lhe a voz, estendeu as mãos, tomou das minhas, conchegou-me ao seio, e sussurrou-me baixo ao ouvido, nunca, nunca, meu amor. Eu agradeci-lhe com os olhos úmidos. No dia seguinte levei-lhe o colar que havia recusado. Para te lembrares de mim, quando nos separarmos, disse eu. Marcela teve primeiro um silêncio indignado, depois fez um gesto magnífico, tentou atirar o colar à rua. Eu retive-lhe o braço, pedi-lhe muito que não me fizesse tal desfeita, que ficasse com a joia. Sorriu e ficou. Entretanto, pagava-me a fartos sacrifícios, espreitava os meus mais recônditos pensamentos, não havia desejo a que não acudisse com alma, sem esforço, por uma espécie de lei da consciência e necessidade do coração. Nunca o desejo era razoável, mas um capricho puro, uma criancice, vê-la trajar de certo modo, com tais e tais enfeites, este vestido e não aquele, ir a passeio ou outra coisa assim, e ela cedia tudo, risonha e paleira. Você é das Arábias, dizia-me. E ia pôr o vestido, a renda, os brincos, com uma obediência de encantar.